Um dado honesto, ele é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual que é a probabilidade de sair um número par e o número 3 sucessivamente? Conforme vimos no primeiro vídeo, no segundo vídeo, eu tenho que analisar por partes. Lembrando que probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades. Então vamos lá, olha só. A probabilidade P vai ser igual. No primeiro lançamento, se é um dado normal, quantas possibilidades tem um dado? 6. E eu quero que a primeira face tenha um número par. Quais são os números pares que existem num dado? 2, 4 e 6. Dá um total de quantas possibilidades? 3. Então a probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades, é 3/6, tudo bem? Sim. Agora eu vou para o segundo lançamento. No segundo lançamento eu continuo tendo um dado normal, continuo tendo 6 possibilidades. Mas eu quero que agora nesse segundo lançamento seja a face 3 para cima. Quantas faces 3 tem no dado? Uma. Então, novamente, ó, estou fazendo em todos os vídeos bem passo a passo, né? Para depois não ter crise. O que significa esse 3/6? É o que acontece no meu primeiro lançamento. Então, meu primeiro lance. O que significa essa fração minha de 1/6? É o segundo lançamento, que de 6 possibilidades que existem em um dado, eu quero que caia, né? Então, ó, segundo lance, o número 3 voltado para cima. Agora que eu escrevi a probabilidade de cada um deles, o que eu tenho que fazer? Multiplicar, não é? Sim. Como que eu faço a multiplicação de fração? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, 3 vezes 1 eu encontro quanto de probabilidade? 3. E embaixo, 6 vezes 6? 36. Dá para simplificar? Dá por quanto? Então, quando eu vou simplificar por 3, eu divido em cima por 3 e embaixo por 3, ok? Lembrando que simplificar é isso, é eu dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número, até não dar mais. 3 dividido por 3, então probabilidade 1. 36 dividido por 3? 12. Então, essa é uma das minhas respostas. Minha probabilidade é de 1 em 12, 1 dozeavos. Essa já é uma resposta correta, mas não é a única que eu tenho que escrever. Eu também tenho que saber chegar na parte decimal e na parte percentual. Como que eu faço isso? Agora eu pego a minha fração, que é de 1 dozeavos, e eu vou multiplicar isso por 100. Quem tiver sem calculadora tem que fazer o cálculo daí à mão, né? Então, 1 dozeavos. Então, ó, 1 dividido por 12. A resposta dá 0,083. Essa já é uma probabilidade em número decimal. Para chegar em percentual, eu multiplico por 100. Quanto que dá? 8,33. Então, minha probabilidade em porcentagem é de 8,33%. Então, aí eu tenho as minhas duas probabilidades escritas e detalhadas aqui. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Então, vamos lá. Questão number 6. O que essa diz, né? Uma sacola, ela contém 4 bolas azuis, 5 bolas verdes e 2 bolas pretas, conforme ilustra aqui essa representação. Falou o total de bolinhas que eu tenho? Não explicitamente, mas é só somar. Quando eu somo ali 4 mais 5 mais 2 dá quanto? 11. Por que eu tenho que colocar esse total? Porque esse 11 é o meu total de possibilidades. E o total de possibilidades é fundamental porque a probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades. Então vamos lá, olha só o que diz. Ao pegar uma bola de dentro da sacola e depois pegar outra, sem colocar a primeira de volta, qual que é a probabilidade da primeira bola ser azul e da segunda ser preta? Então vamos lá, eu tenho que fazer por partes, né? Inicialmente, qual o total de possibilidades que existe dentro dessa sacola? 11. 11.
E eu quero que na primeira retirada, a primeira bolinha seja azul. Inicialmente, quantas bolinhas azuis tem lá dentro? 4. Então, a probabilidade é 4, 11. 4 em 11. Isso na primeira retirada. Eu devolvi essa bolinha para dentro da sacola? Não. Então, na segunda retirada, eu continuo tendo 11 bolinhas lá dentro? 10. Agora eu só tenho 10. Porque eu já tirei uma aqui. Isso que tem que entender, né? A segunda tem que ser que cor? Preto. Inicialmente eu tinha 2 bolinhas pretas lá dentro. A primeira foi azul. Eu não mexi na quantidade de bolinhas pretas. Então continua tendo 2 bolinhas pretas. Então novamente, ó, vou escrever de novo. O que significa esse 4 em 11? É o que acontece na minha primeira retirada. E o que significa aquele 2 em 10? A segunda retirada. E por que o denominador não era 11 possibilidades? Por que ele virou 10 agora? Porque já foi tirada uma. Porque já foi retirada uma. Então isso aqui é o que acontece na minha segunda retirada. A partir disso, agora basta eu calcular então minha probabilidade. Minha probabilidade P vai ser igual. Quanto que dá essa multiplicação que eu tenho aqui de 4 vezes 2? 8. Porque multiplicação de fração é de cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo, não é? Sim. Então vamos lá, 4 vezes 2? 8. Embaixo, 11 vezes 10? 110. 110. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 2, porque eles são pares. Concorda que dá por 2 porque eles são pares? Então eu divido em cima por 2 e embaixo por 2. Quando eu faço essa divisão, o que eu vou encontrar? Em cima, probabilidade P igual 8 dividido por 2? 4. 110 dividido por 2? 55. Dá para simplificar de novo por 2? Não, porque o de baixo ele é? Ímpar. Dá por 3? Não. Não, porque aqui é 4. Dá por 5? Não. Então já acabou as possibilidades. Então eu já simplifiquei até não dar mais. Essa é a minha fração irredutível. Essa é uma resposta correta. E além dessa resposta correta, agora eu tenho que encontrar a minha resposta em porcentagem. Pego a minha probabilidade P de 4, 55 avos e multiplico isso por 100. Certo? Então a minha probabilidade P vai ser igual. Vamos lá para a calculadora. Tem que pegar aqui, qual que é o número mesmo? 4 dividido por 55. Essa é uma resposta. Em resposta decimal, né? 0,072. Isso vezes 100 para encontrar em porcentagem. 7,27%. Essas são minhas duas probabilidades e as duas probabilidades estão corretas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer mais um nesse vídeo aqui, ó. Em uma caixa há 3 bombons de amendoim, 2 bombons de coco e 5 bombons de banana. Ao serem retirados 2 bombons sem repor os que foram retirados, qual que é a probabilidade do primeiro e do segundo ser de banana? Novamente, falou o total de bombons que eu tenho ali? Não. Mas basta somar, né? Sim. 3 com 2 com 5? 10. 10? Opa, que beleza, fica facinho para os cálculos, né? Então eu tenho um total de 10 possibilidades, né? 10 bombons, 10 possibilidades. Então a minha probabilidade que eu vou ter nesse caso, minha probabilidade P, ela será igual. Vamos lá. Na primeira retirada, quantos bombons tem? 10. E eu quero que o primeiro bombom seja do quê? Banana. Inicialmente, quantos bombons de banana eu tenho? Tá a informação aqui, não é? Então eu tenho 5 bombons de banana. Então minha primeira retirada, a probabilidade é 5 em 10. Mas na segunda retirada, agora eu não tenho mais 10 bombons lá dentro, porque eu já tirei um. Agora só tem 9. E eu continuo tendo 5 bombons de banana lá dentro? Não, porque eu já tirei um na primeira retirada. Agora só tenho 4. Então, primeira retirada, segunda retirada. Como que eu faço agora essas probabilidades? O de cima vezes o de cima. E o de baixo vezes o de baixo. Então, esses 5 décimos significa a minha primeira
retirada. Deixar tudo detalhado nos mínimos detalhes, para depois eu cobrar na prova e falar, eu expliquei em todos os exercícios. Só para dizer, É claro, Segunda retirada. Então, fazendo aqui a multiplicação, ó, a probabilidade P vai ser igual. 5 vezes 4 dá quanto? 20. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 5 vezes 4? 20. Embaixo, 10 vezes 9? 90. Eu sem calculadora, já facilito aqui aquela macetezinho de quinto ano, né? Corta o zero, corta o zero. O que sobrou ali para mim? 2 nonos. Dá para continuar simplificando? Então, 2 nonos já é uma resposta simplificada. A partir dessa, quem simplificou por 2 e depois por 5 também está certo. Quem simplificou direto por 10 também dá certo. Por qualquer forma, você vai chegar na mesma forma irredutível, que é o importante. O importante é você saber chegar na fração irredutível, saber chegar na decimal e saber chegar na percentual. Então, a probabilidade de 2 nonos, agora eu multiplico esses 2 nonos por 100. Encontro uma probabilidade P igual a quanto? Vamos pegar aqui, ó. 2 nonos dá 0,2222. É uma resposta, só que decimal. Multiplicando por 100, 22,22. Então, minha probabilidade P de 22,22%. Lembrando que essas duas probabilidades estão corretas. Muda apenas a sua forma de representá-las. Beleza?